Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, leremos dos versículos 14 a 25. Daniel 3, 14 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do salteiro, da gaita de foles e de toda a espécie de músicas, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos poderá livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e que lançassem-os na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. A fé do cristianismo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado pelo tempo que nós temos de meditar na Tua Palavra. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que aquilo que seja falado possa ser uma exortação, para que nós possamos realmente, com nossa vida, demonstrar a fé que depositamos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo uma vida que honra e glorifica o Teu santo nome. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade e não a nossa. Perdoa os nossos pecados. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. O livro de Hebreus, capítulo 11, é chamado o livro da Galeria da Fé. Lá nós encontramos, do versículo 1 ao versículo 6, o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício maior do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. E também ali no capítulo 11, versículos 32 a 38. E que direi mais? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças,
na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões. Versículo 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas. Então, irmãos, se nós sairmos por aí e perguntarmos às pessoas se elas acreditam em Deus, elas vão dizer sim, acreditamos em Deus, temos fé. Nós, quando fazíamos o evangelismo, tínhamos uma pesquisa, e na pesquisa tinha essa pergunta, se eles criam em Deus. 100% das pessoas diziam que criam em Deus. Só que a forma como o mundo crê em Deus é diferente da palavra do Senhor. O mundo, ele fundamenta a sua fé em ídolos. Não digo assim só de escultura, mas fundamenta em pessoas, seus ídolos. Por exemplo, no esporte, jogadores de futebol, ídolos como artistas, ídolos que têm uma posição social relevante, ídolos que têm um conhecimento absurdo, e as pessoas se espelham nessas pessoas e idolatram esse tipo de pessoa. As pessoas buscam nas celebridades a adoração. Muitos fundamentam em falsas religiões, muitos fundamentam em homens que estão à frente de algumas religiões, como Buda, Maomé, estiveram à frente, Edir Macedo, R.R. Soares e tantos outros, Valdomiro, mas esses homens levam as pessoas a não crerem no Deus verdadeiro. Ora, nós vimos no versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam. Nós esperamos, e a prova das coisas que não se veem. Quando nós andamos por fé, nós andamos sem ver, irmãos. Nós confiamos num Deus que tem poder para nos guiar nesse presente mundo de forma a agradá-lo. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Então a fé do cristianismo, nós vamos ver aqui com esses jovens, a respeito desses 3 jovens, como nós fundamentamos a fé no verdadeiro cristianismo. Um contexto rápido: esses 3 jovens, eles foram levados cativos junto com o povo de Judá. Nabucodonosor os levou, deportou para a Babilônia, e eles estavam na presença do rei, administrando na presença do rei. O rei separou da linhagem real de Judá os jovens até 18 anos para que pudessem aprender a língua, a cultura babilônica e pudessem assistir diante do rei. Então, esses 3 jovens, como nós já vimos em outra mensagem, junto com Daniel, eles propuseram no seu coração não se contaminar com as coisas do mundo, as coisas que eram apresentadas pelos babilônicos. No caso, as iguarias, as comidas e tudo aquilo que desagradava a Deus, eles se separaram dessas coisas. E nós vemos que essa separação agora está sendo colocada em prova, e nós vamos ver que eles demonstraram uma verdadeira fé no Deus de Israel. Por quê? Porque eles foram provados a respeito da idolatria. E o que era a idolatria em relação ao povo de Israel? Foi o motivo pelo qual Deus permitiu que o povo de Israel fosse levado cativo para a Babilônia. Em razão da idolatria, em relação a colocarem deuses estranhos no lugar do verdadeiro Deus. Então eles estão agora diante de uma situação aonde vão ter que mostrar a fé verdadeira no Deus de Israel. Então Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de 30 metros de altura e determinou que quando a buzina, o salteiro, a flauta, a harpa, toda a sorte de músicas tocassem, todos deveriam se prostrar diante dessa estátua de 30 metros, uma estátua de ouro, aonde todos deveriam se prostrar e adorar. E nós vemos aqui no capítulo 3, versículo 12, que alguns homens caldeus denunciaram que aqueles 3 jovens pouco caso faziam daquela estátua que o rei Nabucodonosor fez para que fosse adorada. Diz o versículo 12, há uns
homens judeus, dos quais constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego, estes homens, ó reis, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então imagina a imagem, irmãos. Aquela estátua lá, todo o povo se prostra diante dela quando tocou a sorte de músicas, e aqueles 3 jovens ficaram de pé, somente eles de pé. Diante dessa situação, a fé deles vai ser provada. Eles sabiam o motivo pelo qual o povo de Israel estava cativo, e eles não se prostraram diante da estátua que Nabucodonosor fez. Por quê? Porque eles serviam ao Deus de Israel. E nós vamos ver que a fé do cristianismo demonstrada por esses jovens, em primeiro lugar, versículos 14 e 15, a fé do cristianismo, ela é exposta à prova. Versículo 14, falou Nabucodonosor e lhes disse, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do salteiro, da gaita, de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, aquele que verdadeiramente crê em Deus, ele vai mostrar a sua fé quando ela é testada. Esses jovens se recusaram de se prostrarem diante da estátua, e o castigo era ser lançado na fornalha de fogo ardente, como consequência da sua falta de submissão ao édito que o rei havia feito, de que todos deveriam adorar a estátua. Então, Ananias, Misael e Azarias se negaram e adoraram a Deus somente. Não adoraram nem a Nabucodonosor e nem a sua estátua. Eles foram contrários, por quê? Porque eles adoravam ao Deus de Israel. Isso estava na mente desses jovens desde o momento em que eles foram retirados da Babilônia e desde o momento em que eles foram ensinados diante da cultura dos caldeus de não fazer nada que fosse contrário à vontade de Deus. Assim conosco, irmãos, nós, quando formos provados, testados, nós vamos precisar mostrar quem é o Deus ao qual nós servimos, quem é o Deus ao qual nós adoramos. Princípios básicos do cristianismo: santidade e separação, quando nós formos provados. Ficar ao lado da palavra de Deus é o que ficou muito marcado na vida desses 3 jovens. Só assim nós poderemos, quando a nossa fé for avaliada, sermos aprovados. A nossa fé ser aprovada e Deus levar a glória merecida. Deus vai avaliar em algum momento da nossa vida, irmãos, em tempos de dificuldade, geralmente numa crise, numa situação difícil na nossa vida, é o momento em que nós somos provados para ver a nossa fé. A crise, ela não forma um caráter cristão. A crise simplesmente manifesta o caráter que nós temos. Foi o que aconteceu com esses jovens. Eles manifestaram o caráter que eles tinham, que era aquilo que agradava a Deus. Então, quando nós estamos diante da crise, nós vamos mostrar o nosso caráter. O cristão, ele demonstrará nesse momento de dificuldade. Então não dá tempo, irmão, de formar a santidade no momento que nós somos provados. A santidade, ela é formada anteriormente. Deus vai permitir que a crise venha, que a aprovação venha, quando nós estivermos no ponto para ser provado. Deus, ele é fiel nesse sentido. Ele nos dá a sua palavra para que nós possamos meditar, para que nós possamos depender do seu Espírito e fazer aquilo que agrada a Deus. João 17:17, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então somente a comunhão diária com Deus, como esses jovens tinham, é que nos permitirá nós demonstrarmos a fé verdadeira, expressar a santidade de Deus através da nossa vida. Mateus 13:5 diz, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia
terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Versículo 6 de Mateus 13. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Versículo 21 do mesmo capítulo 13 de Mateus. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então aqui na parábola do semeador é referido que a semente que caiu no solo pedregoso, ela logo cresceu, mas como ela não tinha raiz profunda, quando aconteceu a provação, ela não produziu fruto. Assim, irmãos, a pessoa que ouve a palavra de Deus, recebe com alegria, ela crê, mas quando é testada a sua fé, ela não tem raiz o suficiente para suportar toda aquela carga que é feita. Muitas vezes procuram uma bênção material, procuram a igreja em razão disso, para crer em Jesus Cristo, mas quando vem a provação, fogem, saem. Por quê? Porque não estão fundamentados na palavra do Senhor, na crença, na fé do Salvador, e sim nas coisas passageiras que muitas e muitas igrejas oferecem, ao invés de pregar a palavra verdadeira. A pessoa que procura a igreja para enriquecer, ela não vai encontrar riqueza. Agora, a pessoa que procura a igreja para ouvir a pregação da palavra de Deus, para crer em Jesus Cristo como Salvador, ela precisa estar preparada para ser provada, para crescer espiritualmente, para produzir fruto e glorificar a Deus com sua vida. Então a fé provada, desafiada por causa da palavra de Deus, a pessoa que está fundamentada, que tem raiz, ela não vai abandonar, ela vai suportar, porque Deus vai dar a graça necessária, como deu a esses jovens, porque Deus vai receber glória através da vida dessa pessoa. Mas a pessoa que brinca de ser religiosa, essa, quando for provada, não vai ser aprovada. Por quê? Porque não está fundamentada na palavra de Deus. Então não foi transformada verdadeiramente, não sentiu aquela necessidade de ter a fé fundamentada verdadeiramente na palavra do Senhor. Saindo o sol, ou seja, esquentou a coisa, a pessoa não suportou, não tinha raiz profunda. Quando nós temos a raiz na palavra do Senhor, nada vai nos abalar, irmãos. Nós vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, mas nada vai nos tirar dos caminhos do Senhor, porque estamos firmados na sã doutrina. A nossa vida vai produzir fruto, porque nós vamos amar ao Senhor mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às provas. Por quê? Porque é isso que Deus busca dos seus filhos. Ele não nos promete facilidade, mas Ele promete nos sustentar, nos ajudar nesses tempos de dificuldade. Então esses 3 jovens hebreus foram perseguidos por causa da sua fé, angustiados por causa da palavra do Senhor. Então quando a prova vem, irmãos, vai haver angústia, mas nós não podemos nos afastar, não podemos perder o testemunho em razão disso. Precisamos perseverar e glorificar a Deus. O sol esquentou e queimou, porém Deus dá graça àquele que quer viver conforme a sua palavra. Salmo capítulo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore, olha só, plantada junto a ribeiros de água, a qual dá fruto ao seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Por quê? Porque vai estar sustentada por Deus. Então vai vir o calor, vai vir o sol, mas não vai abalar, porque ela está com a raiz lá no fundo, buscando na palavra de Deus a força necessária para suportar a tentação, a provação. Aquele que verdadeiramente crê em Cristo mostra a sua fé através das suas obras, na perseguição, na angústia, faz tudo em favor do Evangelho. Por quê? Porque ele se identifica com a fé que ele colocou no Salvador. O Senhor está presente com ele em todos os momentos. O verdadeiro crente provado, ele persevera e ele é aprovado por sua fé. Daniel capítulo 3, ali, o versículo 3, se reuniram aqueles príncipes, prefeitos e governadores, capitães, tesoureiros, conselheiros, os oficiais,
quando foram à consagração daquela estátua que eles tinham levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha feito. E quando tocou aquela sorte de músicas, os três não adoraram, eles ficaram em pé, porque serviam, mostraram na prova que serviam a Deus. Vamos adorar somente a Deus, não aos teus deuses, não ao edito que tu fizeste, ó rei. Nós vamos só adorar a Deus. Versículo 6, e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Eles não se intimidaram com a ameaça. Estava na lei, sim, mas eles antes adoraram a Deus do que cumpriram aquela lei. Quando esquenta a chapa, quando a provação vem, quando a angústia vem, a fé do cristianismo é demonstrada. Quando, irmãos, nós compramos um carro, um aparelho doméstico ou algum maquinário pesado, nós sabemos que aquilo foi testado, ele foi aprovado muitas vezes pelo Inmetro, né, o Instituto de Metrologia, e todos aqueles componentes estão aptos a resistirem àquela carga que aquele equipamento vai exigir. Foi aprovado. Só assim é que se pode vender. Se isso não acontecer, não vai se vender aquele equipamento. O crente, da mesma forma, ele é prensado, ele é posto à prova no tempo de Deus para ser útil na obra do Senhor, para mostrar quem é o Deus ao qual ele serve. Foi o que fizeram esses três jovens hebreus. Assim como aconteceu com Daniel, assim como aconteceu com Samuel, com Davi, com Paulo, com todos que sofreram perseguições pelo Evangelho. Está registrado na palavra de Deus. E nós, como salvos em Cristo, temos esses ensinamentos para vencermos essas provas. Por quê? Porque nós temos o exemplo desses que perseveraram, foram fiéis. E que nós possamos nos espelhar nesses personagens bíblicos, irmãos, porque eles são um desafio para as nossas vidas. Porque eles propuseram no coração servir a Deus independente da circunstância. Isso vale para o crente, vale para o diácono, vale para o pastor, vale para aquele que aceitou Jesus Cristo como Salvador. Então, quando o coração é provado, ele não se desvia. Por quê? Porque ele está firmado na palavra de Deus. Então, o primeiro ponto, além da exposição da prova da fé do cristianismo, o segundo ponto, a fé do cristianismo expõe a sua posição. Versículos 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem servimos é que nos poderá livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Padeceremos perseguição. Vamos ver aqui quanto tu verdadeiramente vamos demonstrar a nossa posição em Cristo Jesus. Nós, irmãos, temos a nossa Bíblia hoje escrita porque pessoas se posicionaram a favor dessa palavra para que ela pudesse chegar nos nossos tempos. E nós devemos ter o mesmo critério para que outras gerações possam receber a mesma palavra. Então tem uma posição, os anabatistas, os fundamentalistas, tantos crentes do passado que sofreram expostos à sua fé, eles foram aprovados, porque se posicionaram e agradaram a Deus com esse posicionamento. Mostraram a doutrina na qual eles criam, na qual eles estavam fundamentados. Eles só expuseram a sua fé porque estavam fundamentados na palavra do Senhor. E o que eles expuseram quando foram perseguidos? Muitos, que a salvação vem pela graça e pela fé em Cristo, não vem pelas obras, que o batismo ele precisa ser por imersão, que há céu, que há inferno, que há condenação para o pecador, que o homem precisa pregar, se arrepender, isso precisa ser pregado, irmãos. Isso é posição bíblica, isso é doutrina, e muitos querem massagear o ego das pessoas quando pregam a palavra de Deus, mas não é assim. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela precisa ser pregada para que
possa penetrar na alma do homem e fazer a transformação necessária. Então, versículo 18, eles disseram, fica sabendo, ó rei. Eles tinham uma posição diante do rei. Fica sabendo, rei, nós temos esse Deus ao qual nós servimos. Não vamos adorar a tua estátua. Versículo 16 e 17, aqui aqueles 3 jovens mostraram que nada poderia afastar eles de Deus. E eles não tinham que explicar nada para Nabucodonosor. Só disseram, fica sabendo que nós estamos nessa posição, ao lado do nosso Deus. Esse Deus que permitiu que nós chegássemos aqui nesse exílio, mas que Ele vai receber glória da nossa vida. Ficar ao lado da palavra do Senhor. O Senhor busca servos que vivam assim, irmãos, que fiquem ao lado da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela não precisa de defesa, mas a palavra de Deus precisa ser manifesta através da vida de servos fiéis, que têm uma posição ao lado da palavra do Senhor, que tem um testemunho, que tem uma vida de santidade, que tem uma vida guiada pelo Espírito de Deus, mostrando o poder de Deus através da sua vida. Foi o que esses jovens mostraram, não deixaram dúvidas. Fica sabendo, ó rei, fica sabendo que nós vamos morrer se precisar, mas nós vamos continuar servindo ao nosso Deus. Foram firmes, fortes, exatos, diretos para Nabucodonosor. Lucas capítulo 4 é um texto desafiador para as nossas vidas. Quando Cristo foi tentado, versículo 5 diz que o diabo, levando-o ao alto do monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Versículo 7 do capítulo 4 de Lucas, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus fala no versículo 8, e Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. O diabo levando Cristo e mostrando num momento, num relance em algumas versões, todos os reinos do mundo dizendo a Cristo, se tu me adorar, se tu te prostrar diante de mim, eu te dou esses reinos. Igualmente o que aconteceu com esses jovens. Vocês, diz Nabucodonosor, precisam me adorar. Por quê? Se eles não adorassem Nabucodonosor, iriam para a fornalha de fogo ardente. Ou seja, iam perder tudo aquilo que eram as regalias do reino de Nabucodonosor. Mas os jovens pouco se importaram. Fica sabendo, Nabucodonosor, nós só vamos adorar a Deus. Foi o que o Senhor Jesus Cristo falou para Satanás. Foge daqui, porque eu só vou adorar a Deus, porque só a Deus é que deve ser adorado. Então esses jovens enfrentaram aquilo que Cristo também enfrentou mais adiante. Só que nós vamos ver que Cristo já estava presente com esses jovens aqui, nesse momento de grande dificuldade. Se vocês não adorarem a minha estátua, vocês vão perder tudo o que vocês podem ter de regalia. Não importa, nós vamos perder em busca de adorar somente a Deus. Então, irmãos, não há idade para ser tentado. Pode ser jovem, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser um novo convertido, pode ser um crente mais maduro. Deus vai nos provar para que nós possamos nos posicionar. Fica sabendo, vou continuar servindo ao meu Deus diante dessa provação. E diz ali, num momento, num relance, o que significa quando foi dito lá pelo Senhor Jesus Cristo lá em Lucas 4. É como se nós estivéssemos vendo televisão, zapeando de um canal para outro, e num momento, num relance, algo nos chamasse a atenção, e nós parássemos e fôssemos ver aquilo que está acontecendo. Então, nós não podemos, irmãos, por causa, num momento, num relance, perder o nosso testemunho. A nossa vida cristã, ela é construída dia a dia. Ela vai sendo edificada dia a dia para a glória de Deus. Então, nós não podemos perder de vista que adoramos esse Deus quando algo nos é oferecido, passageiro, que é desse mundo, para nos afastarmos
de servir a Deus. Esses jovens abdicaram de todo e qualquer conforto, todo e qualquer benefício que teriam de Nabucodonosor para servir a Deus. Não jogue fora o teu testemunho, a tua vida cristã, não jogue na lata do lixo em razão de não ter um posicionamento que agrada a Deus. Enfrente a provação. O diabo é esperto, ele está maquinando uma forma de criar desejos para nos derrubar das nossas convicções. Fique firme diante dessas provações com uma posição ao lado do Evangelho. 1 Pedro 5,8: Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então Pedro dá a resposta também a essa dificuldade. Ele mostra e nos dá um ensinamento, o exemplo de Cristo. 1 Pedro 5,9, ele diz: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós, irmãos, no mundo. Então, uma posição clara ao lado do Evangelho, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mostrou, como esses 3 jovens mostraram a Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, versículo 18 do nosso texto, ele recebeu dos jovens: fica sabendo, ó rei, não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a tua estátua. O rei a quem nós servimos é o Deus de Israel. A ele somente. Ele nos livrará. Mas se ele não quiser nos livrar, não nos importa. Nós vamos continuar servindo ao nosso Deus. Pode nos jogar lá na fornalha de fogo. Os meninos sabiam que se fossem jogados lá, não resistiriam. Mas eles confiavam no poder de Deus. Não adoraremos fé, convicção, fé verdadeira. Prefiro morrer ao adorar aquilo que me afasta de Deus. Verdadeiro cristianismo demonstrado pela fé. Nesse caso, irmãos, Deus livrou os jovens, como nós vamos ver mais adiante, e recebeu a glória devida. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes Deus permite que até nós morramos para que Ele possa receber a glória. Mas fique ao lado daquilo que agrada a Deus. Nada deve nos afastar de servir a Deus. Efésios 2:12, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunhão de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Para aquele que tem Jesus Cristo como Salvador, é mais do que suficiente morrer em Cristo, irmãos. Por quê? Porque nós vivíamos sem esperança. Hoje nós sabemos, se partirmos desse mundo, assim como aqueles jovens, estaremos imediatamente na presença do nosso Deus. Não tema a fornalha de fogo, não tema a provação. Fale a verdade com amor, mas mostre que as pessoas, como os jovens mostraram a Nabucodonosor, que eles precisavam crer nesse Deus que eles criam. Romanos 14:8 e 9, porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morrermos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Fidelidade, irmãos, é o que o Senhor espera de cada salvo em Cristo Jesus. Tudo mais que acontecer vai estar no controle de Deus. Quantos e quantos irmãos têm sofrido perseguições por causa do Evangelho? Países comunistas, o Estado Islâmico lá no Afeganistão, e países islâmicos, países onde é proibido formar igreja, estão servindo a Deus muitas vezes de forma a se esconder da perseguição, mas estão firmes, não estão negando a sua fé. Isso que é importante, irmãos. Nós não devemos nos expor e desafiar o mal, mas nós devemos ter uma posição, convicções, quando for pedida a razão da nossa fé. Buscamos o Deus das bênçãos e não as bênçãos de Deus, como muitos pregam. Se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. Se não, nós vamos continuar servindo a Ele. Foi o que falaram esses 3 meninos. Seja fiel, não arrede pé da fé. A posição da fé desses jovens, Misael, Ananias e Azarias,
diante da provação. Se posicionaram. Certa mulher, crente, impedida pelo marido de ir à igreja, em determinado domingo falou ao marido: hoje eu vou à igreja. O marido pegou um revólver e apontou para a cabeça da mulher. A mulher disse para o marido: se tu não atirares, vou para a igreja. Se tu atirares, eu vou para o céu. Não importa. De qualquer forma, estarei na presença de Deus, ou servindo fielmente a Deus nesse mundo, ou se eu perder a minha vida pelo Evangelho, porque eu vou me posicionar ao lado de Deus, eu vou imediatamente estar na presença de Deus. Que possa ser o meu desejo, o teu desejo, irmão, irmã, de não abdicarmos da nossa posição, a nossa fé no nosso Salvador. Por quê? Porque Ele sofreu tudo isso para nos dar vida eterna. E nós precisamos honrá-lo diante das situações difíceis. Não arrede pé. Convicção. Não desafie as pessoas, mas mostre a tua fé. Eles não desafiaram ao rei Nabucodonosor. Simplesmente eles disseram: eu vou continuar servindo ao meu Deus. Judas 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Graças, irmãos, que nós temos a fé de Cristo que nos salvou. E é nessa fé que nós vivemos. Ela foi entregue aos santos para viver nesse mundo. Deus não nos deixou órfãos. Ele nos salvou, Ele nos deixou o seu Espírito para que através da fé na sua palavra, nas suas promessas, nós possamos viver nesse mundo. A fé do cristianismo, em primeiro lugar, ela é aprovada. Em segundo lugar, ela mostra a sua posição diante das tentações deste mundo, das tentações da carne, das tentações do maligno. E em terceiro e último, a fé, ela leva a ter a presença de Jesus Cristo, a companhia do Senhor. Versículos 21 a 25. Então, estes 3 homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobre maneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abdinego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu, dizendo o rei: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. A fúria do rei, em razão da contrariedade daqueles jovens, foi de lançar os jovens na fornalha de fogo ardente. O rei poderoso, ele foi contrastado com o poder de Deus. Eu vou matar vocês. Lançou na fornalha. Mas o que ele vê? Os 3 jovens acompanhados de um outro. Então, a fé entregue à prova, irmãos, a fé do cristianismo exposta, defendendo uma posição, ela tem a companhia de Cristo. Ela tem a companhia do Salvador. Crentes angustiados, crentes perseguidos, pensando em desistir, retroceder, voltar para a sua vida do passado, talvez sumir da igreja, abandonar a comunhão com os irmãos. E quantos fizeram isso, irmãos? Nós temos o desafio desses jovens. Permaneceram firmes, lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais, de forma que matou aqueles que carregavam eles para jogar na fornalha. Mas eles ficaram ilesos nessa situação. O fogo queimou as cordas, versículo 24 e 25 narra, que prendiam aqueles 3 jovens, mas não teve poder sobre eles. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo estava junto. A fé não pode, no momento que ser testada, duvidar da presença de Cristo junto da dificuldade.
Deus não vai nos colocar, irmãos, num local aonde Ele não possa estar presente. Quando nós formos provados, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco, assim como Cristo estava na fornalha, na aflição desses jovens. O Senhor manteve firme o propósito desses jovens de dar glória a Deus, de agradar ao Senhor e não ao mundo. Por quê? Porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que permanece firme com a presença de Cristo em meio às dificuldades vai levar glória ao Senhor. Problemas vão existir, dificuldades vão existir, mas nós precisamos perseverar para que o Senhor receba a glória, nos livrando como livrou esses jovens, ou nós padecemos, como eu já falei, indo para a eternidade, porque de qualquer forma nós traremos glória ao nosso Deus. Mateus 18, 20, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Quando o Senhor deu a comissão, Ele prometeu a sua presença. Por quê? Porque Ele sabia das perseguições, Ele sabia das dificuldades que nós teríamos e teremos para pregar o Evangelho. E Ele promete a sua presença, estar conosco todos os momentos até a consumação dos séculos. Mas para isso nós precisamos olhar firme para a eternidade e seguir fazendo a vontade de Deus, mostrando um testemunho de esperança nas coisas eternas, em meio às perseguições e não nas coisas passageiras desse mundo. Por mais que aquecida possa ser a fornalha, por mais difícil que seja a situação, o Senhor está conosco. A presença dele, assim como esteve com aqueles jovens e os livrou. Não são 4 pessoas que eu vejo lá, o rei falou. Há uma pedra no meio do caminho, mas também há um caminho no meio dessa pedra que nós devemos seguir e traçar esse caminho. Nabucodonosor ficou assustado. Por quê? Porque para ele não havia saída para aqueles jovens, mas Deus mostrou a sua glória com a presença do Salvador. Então, Deus tem esse poder, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Os 3 jovens reunidos na fornalha, com a presença do Senhor. Melhor, irmãos, estarmos na fornalha da aflição com a presença do Senhor, do que viver nesse mundo sem a presença do nosso Salvador. Porque nós não traremos glória ao Senhor se tivermos um comportamento de desistirmos, de não fazermos e perseverarmos nos caminhos do Senhor. Que nós possamos nos reunir, que nós possamos ter amor uns para com os outros, como crentes, demonstrando a nossa fé, a nossa fidelidade em servir ao Senhor. Então a fé do cristianismo, ela leva as pessoas a verem a presença de Cristo conosco, irmãos, diante dessas dificuldades. Quantas e quantas pessoas desesperadas em meio a essa pandemia. Por quê? Porque não tem a presença do Senhor. O crente em meio à pandemia não tem facilidades, mas ele tem a presença do Senhor, porque é a promessa de estar conosco em todos os momentos, inclusive em meio à pandemia. Versículos 26 a 30 do capítulo 3 de Daniel. Então, chegando Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos, que confiaram nele. Olha o testemunho, que confiaram em Deus, irmãos, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha que fé, irmãos.
o rei reconheceu que ele servia a um Deus que valia a pena servir, que era o único Deus, porque por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e a Abidnego na província da Babilônia. Então Deus abençoou a fidelidade de Ananias, Azarias e Misael em razão de eles glorificarem a Deus. O próprio rei reconheceu que não há Deus como o Deus de Israel. Eles saíram ilesos da fornalha. E versículo 30, prosperaram no reino de Nabucodonosor. Não quer dizer, irmãos, que quando nós passarmos pela prova, mostrarmos uma posição com a presença do nosso Salvador, que Deus vai nos abençoar materialmente, como abençoou esses jovens no reino de Nabucodonosor. Mas Ele tem poder para fazer isso. Mas o que nós pregamos é que nós não podemos negar a nossa fé no nosso Salvador, por tudo aquilo que Ele sofreu na cruz no nosso lugar. Aquilo que nós passarmos nesse mundo não se compara ao sofrimento do nosso Salvador. E Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, conforme prometeu na sua palavra. Então, não pense que muitas vezes, diante da dificuldade, não passou pela minha mente em voltar para trás, em desistir. Algumas dificuldades na igreja local, muitas vezes nos trazem um peso tão grande ao ponto de pensar em abandonar. Não abandone a obra do Senhor, irmãos. Mantenha-se firme, fiel, servindo ao Senhor em comunhão com esses irmãos. Problemas de relacionamento existem e existirão na igreja local, mas eles precisam ser tratados porque esses irmãos têm a mesma fé que nós temos, e muito em breve todos nós estaremos na presença do nosso Senhor por causa dessa mesma fé no mesmo Salvador. Então nós não podemos desistir, precisamos perseverar, agradar aquele que nos salvou e não a nós, e prosseguirmos fazendo a vontade do Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém, e nem piores. Nós somos, como todos os demais irmãos em Cristo, parte do mesmo corpo, e devemos fazer o melhor para a glória do Senhor, assim como esses jovens fizeram, mostrar a glória do Senhor. 1 João 1, 8 a 10, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então a confissão de pecados e o perdão em Cristo é o que nos mantém firmes para termos comunhão, para termos harmonia e servirmos ao nosso Salvador. Há uma constante necessidade na comunhão com os irmãos, no relacionamento, de pedir perdão para que a nossa carreira, para que a nossa fé, ela possa crescer em comunhão, irmãos, e não nos separarmos. Por quê? Porque é isso que o maligno quer. E esses três jovens demonstraram com a sua perseverança, com a fé no seu Deus, que vale a pena nós passarmos por todas as provações, por todas as dificuldades do cristianismo, com a presença do nosso Salvador, e honrarmos e glorificarmos ao nosso Deus, dependendo da palavra do Senhor, dependendo da comunhão com os irmãos, dependendo da oração, dependendo do Espírito Santo que habita em nós, nos fortalecendo para que nós possamos a cada dia sermos melhores do que fomos ontem, não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Deus, mostrando um verdadeiro cristianismo, construindo um testemunho como igreja, construindo um testemunho pessoal, para que as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo possam ver em nós como esses três jovens manifestaram a verdadeira fé do cristianismo. Não um cristianismo barato, não um cristianismo que prega vantagens, mas um cristianismo que prega a salvação em Cristo Jesus, que prega o livramento da condenação do inferno para aquele que crê em Cristo Jesus como Salvador. A fé provada, a fé exposta, desfrutando de uma realidade em Cristo, a presença do Senhor. É o que nós vimos nessa passagem com esses três
jovens. Então nós, como crentes em Cristo Jesus, o apelo, primeiro, para aquele que precisa se fortalecer na fé, que está nos caminhos do Senhor, mas que precisa se fortalecer, permaneça firme, irmão. Não desista. Mostre com a tua vida, em meio às tribulações e provas, para os irmãos que estão fracos, que vale a pena continuar servindo a Deus. Exorta-os a terem a mesma fé que tu tem demonstrado, para que nós possamos, como igreja, crescermos. Demonstre a presença de Cristo em meio às dificuldades e também diante dos incrédulos. Para aquele que talvez tenha dúvidas, não da salvação, mas eu já ouvi muitos dizer, não vale a pena sofrer pelo Evangelho, não vale a pena eu perder as coisas que eu estou conquistando nesse mundo se eu disser que sou crente. O meu desafio a ti, meu irmão, minha irmã, abandone esse tipo de pensamento. Em meio às tribulações, não deixe que a tua fé seja abalada. Construa, em meio às dificuldades, o crescimento da fé. Mostre um caráter, não desanime, seja constante. Participe das programações da igreja local, participe dia a dia da meditação da palavra de Deus, participe de uma comunhão íntima com o Senhor, separe um tempo para que tu possa se fortalecer, participe da comunhão com os irmãos, para que tu possa resistir. E aquele que talvez queira se aproximar do Senhor, mas está talvez sem nenhuma força, meu desafio é que permita que a palavra fale ao teu coração e que possa te desafiar a se posicionar ao lado daquilo que agrada ao Senhor. Seja independente em Cristo Jesus e não dependa desse mundo para servir a Deus. Prossiga. E aquele que não crê em Jesus Cristo como Salvador, o meu apelo é que tu possa confiar nesse mesmo Deus que esses três, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, confiaram, mesmo indo para a fornalha de fogo. Por quê? Porque Ele é o único capaz de te dar a fé salvadora. Ele te dá a fé pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra, para que ninguém se glorie. Então, a fé dada por Deus, para que tu possa crer nesse Salvador, nesse momento da tua vida, né? Talvez que alguma tribulação, alguma dificuldade possa estar te atormentando em razão dessa pandemia, em razão de relacionamentos, em razão de qualquer outra dificuldade. O meu apelo é que tu possa crer nesse Salvador, não para que tu possa ter uma vida tranquila, mas que tu possa ter a presença do Senhor Jesus Cristo em meio a essas dificuldades, porque Ele vai te sustentar, Ele vai te alegrar, Ele vai te dar condição de tu superar tudo isso e suportar essas provas. Então o meu convite é para que tu possa nos procurar pelas redes sociais e nós te mostraremos aqui na Palavra de Deus como tu pode crer em Jesus Cristo como teu Salvador e viver nesse mundo de forma a glorificar a Deus e não a tua carne, não o teu sentimento. Então aceite Jesus Cristo, nos procure e nós te mostraremos como tu pode ser salvo. 1 João 5, 4 e 5, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Tenha essa fé vencedora. Aceite Jesus Cristo como Salvador. Creia nele como teu Salvador e teu Senhor. Nos procure e nós te mostraremos como tu pode ser salvo. Que Deus abençoe a sua palavra e que ela possa fazer a morada em cada coração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela clareza que temos de que só Jesus Cristo pode estar presente e sustentar em meio às tribulações, que como crente nós passamos por essa mesma fé salvadora que nós depositamos. Essa mesma fé ela precisa estar presente em nossas vidas como salvos, para que nós possamos suportar toda a prova e glorificar o teu santo nome, assim como esses três jovens, Ananias, Misael e Azarias, glorificaram naquela fornalha de fogo, Deus. Que tu possa ser presente dia a dia através do teu Espírito, que nós permitamos que teu Espírito tome plenamente conta da nossa vida, para que nossos caminhos possam ser dirigidos pela tua vontade e não a nossa vontade aqui nesse mundo. E aquele que ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador, Deus, faz a obra nesse coração para que possa crer
e ter a tua presença e suportar tudo aquilo que o mundo não pode dar em termos de segurança, de esperança, de vida eterna depois, na tua presença, depois de partir desse mundo que é só em Jesus Cristo. Obrigado por tudo aquilo que tu tem feito para conosco, como igreja. Ajuda-nos a prosseguir e fazer a tua vontade. Perdoa os nossos pecados. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.